Super, tudo bem? Até que enfim chegou o dia de começarmos o projeto da Boneca Bloom, a cultivadora de flores. Mas antes, eu preciso agradecer a sua presença aqui. Eu sei que é por sua causa que as nossas aulas serão ainda mais especiais. Como você já sabe, nessa semana nós vamos ter 3 aulas, onde você vai aprender o passo a passo completo da Bloom, que é essa gracinha aqui. Bom, se você já é uma fiota, com certeza me conhece, porém eu sei que tem um monte de gente nova aqui que ainda não sabe quem eu sou, mas saiba que eu estou extremamente feliz por ter você aqui. Então deixa eu me apresentar. Eu sou a Luana Teles, criadora da marca Bubalu Crochê. Eu estou no mercado de amigurumis desde 2017 e de lá pra cá passei por diversas etapas. O começo foi muito parecido com o de muitas artesãs, que se iniciou com um hobby e esse hobby se tornou uma paixão e essa paixão se tornou em profissão. Mas esse início não foi nada fácil, assim como a maioria das pessoas, eu fui desacreditada e eu lutei contra todos que achavam que crochê era apenas diversão ou que diziam que o que eu fazia nunca daria certo. Mas eu estava encantada pelo universo dos amigurumis e eu decidi que faria de tudo para essa profissão dar certo. Ao longo do tempo, eu fui fazendo cada vez mais amigurumis e conseguindo diversas encomendas, usando o meu Instagram para postar os meus trabalhos e captar mais clientes. Com tantos trabalhos e com tantas horas me dedicando aos amigurumis, eu acabei me desenvolvendo cada vez mais, cheguei a criar algumas técnicas exclusivas como a expressão e dessa forma o meu trabalho ele foi ficando cada vez mais reconhecido e valorizado pelas minhas clientes, até que cheguei ao ponto de ter uma agenda lotada e uma fila de espera de 4 meses para qualquer tipo de encomenda. Depois de 2 anos trabalhando exclusivamente com encomendas, eu comecei a me aventurar no mundo das criações. A minha criação mais famosa e que me deu muita projeção foi a dos banquinhos, e especialmente do banco cavalinho, que é esse aqui. O banco cavalinho, ele foi sucesso absoluto, não só com as clientes que me pediam cada vez mais encomendas dele, mas também com centenas de artesãs que ficaram encantadas e começaram a me pedir para ensinar essa receita. Não foi fácil me convencer a criar o curso do banco cavalinho, porque ao contrário de hoje, eu tinha muita vergonha. Vergonha de aparecer, de gravar, do que as pessoas iam pensar de mim, e também tinha medo de não conseguir ensinar tudo que eu sabia, afinal fazer crochê é uma coisa e ensinar é algo completamente diferente. Mas depois de enfrentar todos esses medos e depois de muito trabalho, eu lancei o curso e foi um sucesso enorme, com centenas de alunas do mundo inteiro. De lá pra cá, eu acabei desenvolvendo outros cursos, eventos e dezenas de receitas, e nesse meio tempo eu consegui ao meu lado mais de 7.200 alunas e alunos, que eu chamo carinhosamente de fiotes e fiotas. Agora, voltando a falar das criações, já foram dezenas delas, muitas delas estão nos meus cursos, outras na minha lojinha de receita, e hoje temos a Bloom, que está sendo oficialmente lançada aqui nesse evento gratuito. Olha só como vocês são chiques, presentes no dia oficial do lançamento, hein? Bom, agora indo direto ao assunto, vamos falar sobre as nossas aulas. O curso da Bloom, ele foi dividido em 3 partes. A primeira é essa aqui, é nela que você vai aprender a fazer o corpinho. A segunda aula vai ser liberada no dia 1º de fevereiro, às 9 horas, e nessa aula você vai aprender a fazer os detalhes da Bloom. A terceira e última aula será liberada no dia 3 de fevereiro, às 9 horas, e essa aula é a mais importante, porque é aqui que você vai aprender a fazer a cabecinha, que é a parte mais encantadora da Bloom. Você não pode perder esse toque de encantamento. Mas atenção! Não se esqueça que todas as aulas ficarão disponíveis até domingo, dia 5 de fevereiro, às 23h59. Bom, acham que acaba por aí?
Nananina não. No dia 6 de fevereiro, às 9 horas, eu vou abrir novas vagas para a próxima turma do curso de bonecas Bubalu. E claro que eu vou trazer condições bem especiais, mas eu vou comentar sobre isso na próxima aula. Esse é um curso que nasceu de forma despretensiosa, mas que acabou agradando todo mundo. Então, se você já é fã de bonecas, de amigurumi, não poderá perder essa oportunidade. Mas como eu disse, depois eu conto um pouco mais sobre como você vai conseguir fazer parte da próxima turma com condições especiais. Ufa! Todos os recados passados, agora bora pra ação, que comece agora a aula prática. Então vamos lá confeccionar a nossa Bloom. Para fazer ela, eu vou usar uma agulha 2.2 milímetros da Tulip com a cor 8176 amigurumi normal. Começaremos pelas meias dos pés. Bom, para fazer as meias dos nossos pezinhos, nós faremos um anel mágico com 6 pontos baixos dentro dele. Eu sei que a grande maioria que está assistindo esse vídeo já sabe fazer um anel mágico, mas eu vou fazer aqui bem devagar para que todo mundo possa compreender. Então, eu vou pegar a minha linha, vou dar uma volta no meu indicador, vou trazer aqui pro meu dedinho, prender. O fiozinho que sobrou eu jogo aqui na palma da minha mão, seguro com o meu polegar aqui e introduzo a minha agulha neste lado. Puxo e dou meu nozinho. Meu anel mágico. Agora eu vou colocar 6 pontos baixos dentro deste anel mágico. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Puxo o meu fiozinho para fechar o meu anel e a primeira carreira está pronta. Agora nós faremos a nossa segunda carreirinha, mas antes disso eu vou marcar o início de carreira aqui com uma linha. Eu não gosto de usar marcador porque ele me atrapalha na confecção. Então, para que possa ficar bem visual o início de cada carreira, eu vou acompanhar o nosso trabalho com essa linha, marcando sempre esse início, tá? Então, agora, nessa segunda carreirinha, nós faremos 6 aumentos. O que seria um aumento? 2 pontinhos sobre o mesmo ponto de base, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, no próximo pontinho, um aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo ponto, ou seja, já tenho um aumento. Preciso fazer mais 5. Depois, um ponto baixo, outro ponto baixo, 2, 3, 4, 5 e 6 aumentos. Encerro a minha segunda carreirinha com 12 pontos baixos no total da volta. E agora, na terceira carreirinha, nós faremos 5 aumentos para começar e depois 7 pontos baixos. Então, antes de começar aqui, eu vou só marcar o meu início de carreira com a minha linha. E agora sim, podemos continuar. Então, 5 aumentos. Um. 2, 3, 4, 5 aumentos. E agora termino a carreira fazendo 7 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 pontos baixos. Encerro a minha carreirinha 3 com 17 pontos baixos no total da volta e já aproveito para marcar aqui com a minha linha. E agora, na carreirinha 4, nós faremos pontos baixos em BLO por toda a volta. O que seriam pontos baixos em BLO? Nós pegaremos apenas as alcinhas de trás da nossa peça. Ao invés de pegar o pontinho cheio, nós pegaremos a alcinha de trás, tá? Então, a gente vai fazer essa volta inteira só de pontos baixos, ou seja, serão 17 pontos baixos pegando a alcinha de trás. Então, 1, 2, 3. Eu vou fazendo por aqui, depois eu volto pra gente dar sequência. Prontinho, fiz os 17 pontos baixos em BLO e o meu trabalho ele ficou pra dentro. Eu vou colocar ele pra fora assim, ó, tá? Só fazer essa partezinha assim e pronto. Agora a gente já pode dar sequência. Na carreirinha 5, nós faremos pontos baixos. Deixa eu só marcar aqui o meu início de carreira com a minha linha, pra todo mundo conseguir enxergar bem. Ó, pronto. Vou fazer 17 pontos baixos por toda a volta e agora pegando normalmente o meu pontinho, tá? Pontinho cheio. 1, 2, 3. Vou fazer até o 17 e depois eu volto para dar sequência na próxima carreirinha. E agora, na carreira 6, nós faremos 5 diminuições e 7 pontos baixos. Então, ó, vou começar aqui com uma diminuição. Eu pego a alcinha da frente de um ponto, com a próxima alcinha da frente do outro ponto. Laço, tiro e tiro. Minha primeira diminuição. Nós faremos 5, certo? Então, faltam mais 4. Vou aqui, faço a segunda diminuição. Depois eu faço a terceira diminuição. Quarta diminuição. E quinta diminuição. Encerro essa carreira com 7 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Ficamos com 12 pontos baixos no total da volta. Eu vou pegar o meu fiozinho de marcação aqui e já vou trazer pra cá. Lembrando que não é obrigatório usar esse fio. Você pode usar um marcador ou pode trabalhar sem marcador. Estou fazendo aqui só para facilitar a nossa compreensão. Olha só, já estamos aqui com um pezinho bem estruturado, certo? E agora a gente vai fazer as carreiras 7 e 8 só com pontos baixos por toda a volta, ou seja, faremos as duas carreiras com 12 pontos baixos nelas. Então, eu vou começar fazendo por aqui as minhas duas carreirinhas e depois eu volto pra gente dar sequência. Prontinho, fiz as duas carreirinhas só de pontos baixos e agora na carreira de número 9 nós faremos 2 pontos baixos e um aumento por 4 vezes. Repetiremos a sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 4 vezes. Então, eu vou fazer aqui a primeira, ó. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. Uma vez. Agora eu vou repetir mais 3 vezes para completar as nossas 4 repetições. Vou fazendo por aqui e depois eu volto pra gente dar sequência na próxima carreirinha.
Prontinho, terminamos a carreira 9 com 16 pontos baixos no total da volta. Agora, da carreira 10 a 12, ou seja, 10, 11, 12, serão 3 carreirinhas. A gente vai fazer pontos baixos por toda a volta, tá? Então, serão 16 pontos baixos em cada voltinha e serão 3 voltas. Eu vou fazer esses pontos baixos por aqui, pegando normalmente. E depois eu volto pra gente dar a sequência. Prontinho, feito até a carreirinha 12, ó, como tá ficando. Esse é um bom momento da gente parar e encher o nosso pezinho, tá? Então, eu vou aproveitar aqui e já encher com bastante cuidado. Encho primeiro a base. E depois eu passo pra batatinha. Recomendo não encher até o topo, porque incomoda depois quando você vai continuar a confecção. Então, vou encher até o meio aqui, ó. Tá enche demais, não precisa encher tudo isso não, tá? Pra não atrapalhar. Prontinho. Agora, nós trocaremos de cor. Nós vamos usar a Chantilly 7563, amigurumi normal. Só que antes de fazer essa troca, eu vou pedir para você separar um pouquinho, um tamanho de aproximadamente 40 centímetros. Reserva esse pedacinho, porque mais pra frente nós usaremos ele. Então, a nossa troca de cor é muito simples, é só fazer a troca que você já está acostumado. Porém, nós trocaremos em BLO, tá? Porque a próxima carreirinha será pontos baixos em BLO, portanto, já trocaremos assim. Vou pegar a alcinha de trás aqui, vou puxar e deixar essas duas alcinhas aqui no engate. Corto o branquinho e pego o chantilly. Puxo o chantilly e faço o meu primeiro pontinho. Então, já fiz um ponto baixo em BLO e agora eu vou seguir fazendo os meus pontinhos na cor chantilly. Vou fazer uns 3 aqui a mais para eu pausar meu trabalho e dar um nozinho aqui, para ele não escapar. Puxo bonitinho, dou um nó. Escondo aqui esse fiozinho para ele não me atrapalhar. E sigo fazendo meu trabalho. Já fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos, 5 em BLO, 6, e assim eu vou fazendo até o final da carreira, até os 16 pontos baixos. Depois eu volto pra gente dar sequência. Prontinho, fiz os 16 pontos baixos em BLO da carreira 13 e agora na carreira 14 nós faremos pontos baixos normais em toda a volta. Então, eu vou fazer esses pontos baixos pegando aqui normalmente em toda essa volta e depois eu volto pra gente dar sequência. Prontinho, carreira 14 feita. Agora na 15 nós faremos 2 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes, tá? Então, ó, 2 pontos baixos. 1, 2 e uma diminuição uma vez. 1,
2 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Vou fazer as outras 2 repetições por aqui e depois eu volto para dar sequência. Prontinho, terminei a carreira 15 com 12 pontos baixos aqui no total da volta. Vou tirar a minha linha aqui pra gente ver como que está ficando a nossa perninha, tá? Por favor, se você achar mais fácil, continue com a sua linha aí ou com o seu marcador, tá? Olha só, a gente já tá com a nossa batatinha super pronta aqui. E agora, nós faremos a carreira 16. Na carreirinha 16, a gente vai fazer apenas pontos baixos por toda a volta. Então, serão 12 pontos baixos nessa volta. Pegando normalmente, tá? Eu vou fazendo por aqui e depois eu volto para dar sequência. Carreirinha 16 finalizada e agora nós faremos a 17 com 2 pontos baixos e um aumento por 4 vezes. Vou fazer essa repetição por 4 vezes. Então, vou fazer a primeira aqui. Opa. 2 pontos baixos e um aumento uma vez. Agora eu vou fazer as outras 3 aqui e depois eu volto pra gente dar sequência. Prontinho, terminamos a carreira 17 com 16 pontos baixos por toda a volta e agora eu vou aproveitar e encher mais um pouquinho. Lembrando de não encher até o topo, para não atrapalhar a confecção. Prontinho. E agora, das carreiras 18 a 23, nós faremos pontos baixos por toda a volta, ou seja, faremos 16 pontos baixos por 6 voltas. Então, eu vou fazendo por aqui essas 6 carreirinhas só de pontos baixos e depois eu volto pra gente dar sequência. Ó, prontinho, subi minhas 6 carreirinhas até a 23, só de pontos baixos. E agora, na carreira 24 e última da perninha, nós faremos um ponto baixo e um aumento por 8 vezes. Então, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo e um aumento uma vez. Um ponto baixo e um aumento, tá? E um aumento 2 vezes. Vou seguir fazendo aqui a minha repetição até completar as 8 vezes e depois eu volto para mostrar como que ficou a perninha. Prontinho, terminei a última carreirinha da minha perninha com 24 pontos baixos no total da volta. E ela ficou assim. Nós faremos 2 peças iguais. Uma a gente vai arrematar, já vamos arrematar, e a outra manteremos no novelo. E para arrematar esta perninha, nós cortaremos o fio, puxaremos, vou pegar a minha agulha de tapeceiro e vou fazer um pontinho fake. Como que a gente faz esse pontinho fake? A gente pula um ponto e introduz a agulha no próximo pontinho. Então, a gente introduz aqui, ó, pontinho cheio, tá? No próximo pontinho, puxa. Depois, a gente introduz aqui no Vzinho, no meio do Vzinho, ó. Te volta e pega a próxima perninha e puxa. Vai ficar um pontinho fake. Aí, a gente vem aqui dentro, pega uma alcinha qualquer e dá um nozinho. Aqui eu separo a minha em 2. Pego a próxima alcinha aqui. Pega a próxima alcinha.
e dou um nozinho. Prontinho, perninha arrematada e agora é só encher até aqui mais ou menos. Prontinho, estou com as minhas duas peças aqui, uma arrematada e outra no novelo ainda, tá? Então, agora a gente vai fazer a junção dessas duas perninhas. Eu vou fazer aqui na minha perninha que ainda está no novelo, 5 pontos baixos. Ou seja, bom, eu vou marcar aqui pra você conseguir ver certinho. Deixa eu pegar meu fiozinho de novo. Vou marcar aqui só pra você ver onde a gente começou, tá? Então, eu vou fazer 5 pontos baixos aqui nessa perninha que ainda está no novelo. Eu chamo ela de segunda perninha. Então, 1, 2, opa, puxou um fiozinho aqui. 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Por que que eu fiz esses 5 pontos baixos? Para chegar até o meio da minha perninha aqui, para eu conseguir juntar com a minha outra. Então, eu vou pegar minha outra perninha e vou virar no mesmo sentido da outra perna, ó. Deixei ambas para trás, ó, pontinha dos pezinhos para frente. E eu vou fazer o seguinte. Aqui, você tem marcado aí, mas aqui eu vou marcar também. Nós terminamos exatamente nesse local aqui, na nossa primeira perninha. Tá vendo aqui o aumento que a gente terminou? Aqui eu fiz o meu pontinho fake. Nós terminamos aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou separar aqui a minha perninha, a minha segunda perninha que está no novelo, e vou pegar esta perninha aqui e vou contar 7 pontos baixos para trás. Ao invés de contar para frente, onde a gente encaminha o nosso trabalho, eu vou voltar 7 pontos baixos. Então, contando com esse pontinho aqui, onde a gente terminou, o último, eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até chegar no meio da minha perninha aqui, ó. Tá vendo? Então, é exatamente aqui que eu vou entrar. Vou marcar também com um marcadorzinho aqui, pra gente não se perder. É aqui que eu vou entrar com a minha perninha. E ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ó. Então, eu vou voltar com a minha agulha aqui, na minha segunda perninha que está no novelo, e vou pegar a primeira perninha, vou tirar o marcador e introduzir aqui a minha agulha. Vou fazer um ponto baixo e já contar com ele. Um ponto baixo. Unir as minhas duas perninhas. Nessa perna, eu vou fazer 24 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer os 24 aqui já contando com esse de junção. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Cheguei na outra pontinha. Agora aqui, nós passaríamos para outra perninha, certo? Ó. Eu vou fazer agora 19 pontos baixos. Por quê?
porque eu já fiz 5 pontos baixos lá no início nessa perna. Então, eu vou só completar para dar os 24 pontos baixos no total, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer os meus 19, começando aqui, ó. Tá vendo que aqui já tá utilizado esse buraquinho aqui? Então, eu entro aqui no próximo pontinho e vou fazer unir as perninhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e o último 19. Encontro aqui com a minha linha de marcação. Temos nossas perninhas unidas. Nós terminamos essa carreirinha 25 de junção com 48 pontos baixos. Agora, lembra daquela linha que eu pedi para você separar? Então, nós vamos colocar ela numa agulha e a gente vai fechar esse pequeno pontinho, esse buraquinho que deu aqui, ó. A gente vai só dar uma fechadinha nele para ficar com um acabamento melhor. Então, eu vou introduzir, pegar este ponto aqui e o outro pontinho da outra perna. E vou puxar. E vou dar um nozinho. Não se preocupe com o acabamento, porque vai ficar para a parte de dentro, ok? Ó, e aí vai fechar o nosso buraquinho aqui. Você pode dar outra voltinha, o quanto você quiser, tá? Eu fiz aqui só pra você ver como que faz esse fechamento. E agora, continuando aqui, nós faremos da carreira 26 a 28 pontos baixos por toda a volta, ou seja, serão 3 carreirinhas de 48 pontos baixos. Eu vou fazer a primeira carreirinha aqui junto com você e depois eu continuo o resto. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, veja bem. Este pontinho, ele fica um pouco apertado, tá? Que é o pontinho da junção. Não pula ele, tá? Então, a gente fez somente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, tá? 29. Ó, mais outro pontinho aqui apertado do outro lado. Não pula ele. 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48. Eu tinha marcado aqui, deu 48 certinho. Não deixe de marcar aí também e confira se deu 48 pontos baixos após a junção. Bom, fiz aqui a carreira 26 e agora eu vou fazer a 27 e a 28 por aqui e depois eu volto pra gente fazer a próxima. Prontinho, carreirinhas feitas, ficou assim.
E agora, na carreira 29, nós faremos 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer isso por mais 5 vezes para completar 6 repetições e depois eu volto para dar sequência. Terminamos a volta 29 com 42 pontos baixos no total da volta. E agora, das carreiras 30 a 31, nós faremos pontos baixos por toda a volta, ou seja, 42 pontos baixos por 2 carreiras, tá? Eu vou fazendo por aqui e depois eu volto pra gente dar sequência. Carreiras 30 a 31 feitas. E agora nós vamos fazer na 32, 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer essa repetição por mais 5 vezes para completar 6 e depois eu volto pra gente dar sequência. Carreirinha 32 finalizada com 36 pontos baixos em toda a volta. E agora é um ótimo momento pra gente encher mais um pouquinho. Eu não vou encher até o topo, pelo mesmo motivo, para não atrapalhar na confecção. Então, eu vou colocar só um pouquinho aqui no finalzinho da minha perninha, início do bumbum, só pra já dar mais uma estruturadinha. Ó, coloquei mais um pouquinho aqui e agora a gente vai dar sequência no nosso trabalho, fazendo das carreiras 33 a 39 pontos baixos por toda a volta, ou seja, serão 7 carreirinhas com 36 pontos baixos nelas. Eu vou fazer por aqui e depois eu volto para dar sequência. Prontinho, carreira 33 a 39 feita, ficou desta forma. E agora, na carreira 40, nós faremos 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Para completar 6 vezes, eu vou ter que fazer essa repetição por mais 5 vezes e eu vou fazer por aqui, depois eu volto para dar sequência. Carreira 40 concluída e agora eu vou parar um pouquinho para encher novamente a minha peça. Então, eu vou pegando aqui de pouco em pouco e vou colocando aqui e já fazendo a forma da minha barriguinha e do meu popozinho, tá? Coloco aqui nas perninhas, aqui nas laterais, só pra preencher bastante e dar aquele sustento que a gente precisa no corpinho de uma boneca. Vou pegar mais um pouco e, ó, aqui o nosso corpinho está pra frente, tá vendo? Pezinho pra frente, eu vou colocar aqui nesta parte pra eu já ir formando, dando o formato da minha barriguinha. Vou pegar mais um pouco. E aqui eu vou introduzindo, aqui ó, na parte do bumbum, eu vou colocando nas laterais. É diferente da frente. Eu vou colocando o máximo que eu posso aqui na lateral, tá vendo? Sem entrar aqui no meiozinho, porque assim a gente dá uma sensação de popô, mesmo que na confecção eu não tenha feito os aumentos necessários para gerar esse popozinho. Então, a gente vai fazer isso com o enchimento. Ó, tô colocando sempre do ladinho, deixando esse risquinho aqui, tá? E aqui na frente, eu concentro o meu enchimento no meio, ó.
Sempre com bastante delicadeza. Pronto. Tá vendo que dá uma divididinha e aqui fica um pouquinho mais reto. Faça aí e depois eu vou continuar fazendo aqui para depois a gente dar sequência. Nós terminamos a nossa carreirinha 40 com 42 pontos baixos aqui em toda a volta. E agora, das carreiras 41 a 42, nós faremos pontos baixos por toda a volta, ou seja, 2 carreirinhas com 42 pontos baixos. Eu vou fazendo por aqui esses pontos baixos e depois eu volto pra gente dar sequência na carreira 43. Prontinho, fiz as 2 carreiras, olha como ficou, ainda não enchi mais. E agora faremos na 43 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. A gente vai começar a diminuir o nosso trabalho para fechar o corpinho, tá? Então, vamos lá, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer essa repetição por mais 5 vezes para completar 6 e depois eu volto pra gente continuar. Encerramos a carreira 43 com 36 pontos baixos por toda a volta. E na carreira 44, nós faremos 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou seguir fazendo por aqui, depois eu volto para a próxima carreirinha. Termino essa carreira com 30 pontos baixos por toda a volta e agora eu vou encher novamente a minha peça antes que fique muito difícil, tá? Então, mesmo princípio, parte da frente, a gente preenche o meio. Aqui por completo, no caso, né? Mas foca bastante no meio. E aqui atrás a gente foca nas laterais. Sempre com bastante delicadeza. Eu tô só preenchendo o que faltou, tá? E aí agora eu vou subir mais um pouquinho agora, de uma forma mais generalizada aqui. Só lembrando que, por mais que aqui atrás eu tenha falado que é preciso concentrar aqui, tá? Não deixe faltar espaços, deixa sua peça, ó, durinha, tá? Deixa ela toda preenchidinha, só que focando nas laterais do bumbum e focando aqui na barriguinha, tá? Mas não deixar mole nem nada do tipo. Ó, prontinho, não enchi até o topo para não atrapalhar minha confecção. E agora nós faremos a próxima carreirinha. A carreirinha 45, com 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, 1, 2 e 3, uma diminuição. Vou fazendo por aqui, depois eu volto para dar sequência. Carreira 45 concluída com 24 pontos baixos no total da volta. E agora nós faremos a 46 com 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2 e uma diminuição. Vou seguir fazendo por aqui, depois eu volto para dar sequência.
Terminamos a carreira 46 com 18 pontos baixos no total da volta, e agora na 47 nós faremos um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Vou fazer por aqui, depois eu volto para dar sequência. Terminamos a carreira 47 com 12 pontos baixos no total da volta. Vou parar novamente para finalizar o enchimento da minha peça e depois eu volto pra gente dar sequência nas duas últimas carreirinhas, tá? Eu vou enchendo por aqui essa parte, normalmente depois eu volto. Prontinho, agora nós faremos das carreiras 48 a 49, duas carreirinhas, pontos baixos por toda a volta. Então eu farei 12 pontos baixos nessas carreiras e depois eu volto aqui para mostrar como ficou. Prontinho, e assim ficou o nosso corpinho, parte de trás com um bumbum bem preenchido, ó, e parte da frente, barriguinha bem preenchida também. Aqui eu preenchi normalmente, só deixei a parte do pescoço sem, porque nós preencheremos na parte da montagem, tá? Então agora eu vou só cortar o meu fio, deixando o suficiente para eu costurar na minha cabecinha. Posso puxar aqui. E deixei mais ou menos essa quantidade aqui, ó. Prontinho. Agora vamos para os bracinhos dela. A gente vai começar fazendo um anel mágico de 6 pontos baixos. Então, anelzinho mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxo, primeira carreirinha concluída, e agora na segunda carreirinha nós faremos 6 aumentos. Então, 1 aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4, 5 e 6 aumentos. Segunda carreira concluída com 12 pontos baixos no total da volta. Agora na terceira carreirinha nós faremos apenas pontos baixos por toda a volta, ou seja, eu vou fazer 12 pontos baixos aqui e depois eu volto pra gente dar sequência. Bom, carreira 3 concluída, e agora na carreira de número 4 nós começaremos com um ponto puff. Como que é o ponto puff? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma laçadinha na minha agulha, introduzir no próximo ponto, pegando ele cheio, laço e puxo, mantenho os 3 na agulha. Laço novamente no mesmo ponto, eu introduzo, puxo, mantenho na agulha. E agora mais uma vez, laço, introduzo no mesmo ponto e puxo, laço e tiro tudo de uma vez. Nosso pontinho puff. Fiz esse primeiro pontinho e agora eu farei 11 pontos baixos para terminar essa carreira. Então, próximo ponto. 1, 2, eu vou até trazer o meu dedinho pra fora, tá? Pra você ver aqui, ó, pronto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 11, tá certo. Prontinho. Terminamos essa carreira com 12 pontos baixos no total da volta. Na próxima carreirinha, a de número 5, nós começaremos com uma diminuição. Então, eu vou pegar aqui, primeira alcinha com primeira alcinha, vou fazer uma diminuição, depois eu vou fazer 4 pontos baixos. Então, ó, 1, 2, 3, 4 pontos baixos,
mais uma diminuição aqui. Diminuição. E mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Finalizo essa carreirinha com um total de 10 pontos baixos na volta. E agora, das carreirinhas 6 a 21, nós faremos pontos baixos por toda a volta, ou seja, serão 16 carreirinhas com 10 pontos baixos. Eu vou fazendo por aqui e depois eu volto pra gente dar sequência. Ah, parei aqui no meio das carreirinhas só pra lembrar de encher, tá? Pra não ficar muito difícil de colocar. Eu já subi bastante aqui, então vou pegar um pauzinho pra me ajudar a colocar. Enche pouquinho, tá? Não precisa exagerar no enchimento, não. Ó. Não coloquei tudo pra não me atrapalhar. E eu vou enchendo conforme eu vou subindo. Então, eu vou continuar por aqui as minhas carreirinhas. Prontinho, terminei até a carreira 21, ficou desse jeito. E agora eu vou terminar de encher o meu bracinho. Eu vou encher só até aqui, tá? Não enche muito pro nosso bracinho dobrar, ele não ficar abertinho. Então, agora, na carreira 22, nós faremos 2 pontos baixos inicialmente. 1, 2 pontos baixos. Vou fazer uma diminuição. Depois eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3, mais uma diminuição. E encerro com um ponto baixo aqui. Termino a carreirinha 22 com 8 pontos baixos no total da volta, só que eu quero que que o meu fio ele venha pra cá, pra essa extremidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer só mais 2 pontinhos aqui, pra facilitar depois a nossa costura, tá? É uma carreirinha nova, só com 2 pontos. Então, eu vou fazer 1 e 2, só pra eu chegar até a extremidade aqui. E depois facilitar a minha costura. Vem aqui, ó, tá? Vai ficar assim, só acrescentei esses 2 pontinhos. E agora, eu vou cortar o fio, deixando um pouco pra costura. Deixei basicamente isso. E o resto a gente vai fazer na montagem. Serão 2 peças. E assim terminamos a primeira aula do curso da Bloom. E aí, o que você achou da nossa primeira aula? Se a primeira aula ela foi assim, você imagina o que te aguarda nas próximas aulas? Bom, agora eu quero te pedir para deixar o seu comentário sobre essa aula. Aqui mesmo, nessa página, nós temos a seção de comentários e eu vou amar saber o que você está achando do nosso evento e, claro, da nossa Bloom. Me conta aqui também quais são as cores que você vai usar para fazer a sua Bloom, que eu vou amar saber. Um grande beijo e eu te espero na próxima aula.